Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 20 sagrada na nossa quinta-feira, às 11 da manhã. Vou aguardar vocês começarem a entrar para que a gente comece a nossa conversa hoje, na nossa quinta-feira. Muito bom dia para todos que estão entrando. Como estamos? Oiê, como estamos? Tudo certo por aí? Gente, hoje a gente vai falar sobre o ciclo do aprendizado de idiomas. Vou compartilhar com vocês, inclusive, oi, 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 bom dia, bom dia. Inclusive, foi um trecho da palestra que eu fiz lá no Slap Day, que aconteceu há 2 semanas, né? No evento que eu palestrei lá em João Pessoa. Então, o que a gente vai conversar hoje foi um trechinho da palestra, que é justamente o ciclo do aprendizado. E eu vou explicar para vocês como é que acontece desde o primeiro momento, né, desde o momento em que você apresenta ali o conteúdo novo para o aluno, até o momento que de fato aquele conteúdo vira aprendizado, tá? O que é que precisa acontecer para que aquilo que você explica em aula vire de fato um aprendizado? Que o aluno consiga utilizar aquilo depois em situações de comunicação, sem dúvida, sem dificuldade, sem nada. E aí eu vou te explicar que ele precisa passar por esse processo de ciclo de aprendizado que eu vou te explicar aqui hoje, tá? Todos prontos? Estão me ouvindo bem, né? Hello there, good morning. Bom dia, bom dia. Podemos começar? Olha, gente, pega aí o papel e a caneta, porque eu vou trazer para vocês, são 4 pontos desse ciclo de aprendizagem, tá? E quando a gente fala nesse ciclo, é realmente algo que precisa seguir essa ordem aqui, que eu vou explicar para vocês. Isso vem, né, isso parte de um conhecimento de como é que o cérebro aprende qualquer coisa, não somente idiomas, né? Mas a gente vai aqui alinhar para o nosso meio, para o nosso nicho. Mas não somente como se aprende idiomas, mas como o cérebro consegue aprender qualquer coisa. E aí, para que qualquer coisa vire um conhecimento na nossa mente que a gente consiga usar depois na situação que a gente precisar, precisa passar por esse processo que eu chamo de ciclo do aprendizado. Quem aqui já teve algum aluno, né, a experiência de você ensinar numa aula e na semana que vem, na aula seguinte, o aluno dizer que ele não lembra mais de nada, né? E aí você retoma alguma coisa. Muitas vezes, a gente já falou sobre isso aqui em outras lives, muitas vezes o aluno, na hora que você faz a atividade ali com ele na aula, ele aparentemente performa muito bem, né? Ele consegue responder as atividades, você traz desafios, você traz ali muitas coisas para checar, né, se de fato essa pessoa aprendeu, e aparentemente ele foi super bem. Mas, quando passa um tempo, é como se aquela pessoa tivesse acabado, apagou tudo que estava na cabeça dela e ela não consegue mais ver. Você fica, ué, mas a gente não falou sobre isso na semana passada? Essa pessoa não estava com tudo isso tão claro, por que que ele esqueceu? E aí eu vou te explicar que muitas vezes, quando a gente está atendendo os alunos, a gente foca só no começo do ciclo de aprendizado. Mas a gente negligencia, às vezes por falta dessa noção, coisas que a gente precisa retomar para que, de fato, esse aluno transforme aquele conteúdo em um aprendizado, em algo que ele domina, tá? Então vamos lá. São 4 etapas, já fiz aqui a nossa introdução. Vamos direto para o ponto aqui. Primeiro ponto, a primeira etapa do ciclo, né, para que alguém aprenda qualquer coisa, e idiomas incluso, isso é o funcionamento de como é que o nosso cérebro guarda informações. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ter atenção. Esse é o primeiro ponto do ciclo, tá? Então, se não tem atenção, e quando eu falo de atenção, é uma atenção intencional. Então, não é somente o aluno estar olhando para você, né? Porque muitas vezes a pessoa está olhando para você, parece que está prestando atenção, mas na verdade não está. É uma atenção que de fato essa pessoa está ali envolvida. Você fez algo que, opa, ela parou o que estava pensando ali na cabecinha dela e ela começou a prestar atenção. É essa atenção que a gente quer. Gente, o ciclo, ele é todo um dependente, uma parte do ciclo, ela é dependente do outro. Se não tiver essa primeira parte, a segunda parte não vai funcionar, a terceira parte não vai funcionar e a quarta parte não vai funcionar, tá? Então tenham isso bem claro em mente.
Então, o primeiro ponto do ciclo é a atenção. Então, por isso que, quando a gente inicia a aula, é muito importante fazer exercícios de presença, né? O que é um exercício de presença? É um exercício em que você faz uma respiração, ou você trabalha alguma imagem, ou você usa sons, e baseado no perfil que você tem do seu aluno, mas é uma atividade em que você traz a pessoa para atenção, para presença naquele momento. Porque senão você vai trazer um conteúdo e esse conteúdo não vai entrar ali na cabeça do aluno, tá? Então, essa atenção, ela é feita logo nos primeiros minutos da aula. Então, você faz um exercício de presença, você começa a colocar a pessoa ali dentro do assunto, você introduz o assunto com alguma coisa que chama a atenção dela, às vezes você introduz com um vídeo, às vezes você introduz com uma notícia, às vezes você introduz com uma imagem. Então, você faz algo que pegou ali o foco daquela pessoa. E aqui a gente vai ter alguns gatilhos que você pode usar. Você pode começar a aula sempre com algum exercício que faça com que a pessoa esteja ali presente, prestando atenção e tal. Então, antes mesmo de você trazer qualquer tipo de conteúdo que você vai apresentar para essa pessoa mais na frente, você precisa que ela esteja ali presente, né? Você precisa da atenção dela. Então, a gente precisa indicar para o cérebro que a aula começou, que o conteúdo vai chegar, que vamos iniciar. Esse é o primeiro quesito, tá? Depois que a gente fala de atenção, o segundo ponto é a codificação. Tô olhando aqui minha colinha aqui do lado. Que é justamente você transformar essa informação que você viu ali em uma memória. Então, o que é esse codificação? É a pessoa entender aquilo. Então, eu chamo a atenção do aluno para alguma coisa, ele olhou. Depois que ele olhou, aí a gente vai fazer o trabalho de entender o que é aquilo. Entender o que é aquela palavra, entender o que é aquela regra gramatical, entender o que é essa regra de pronúncia. Esse processo de codificar é um processo muito ativo, tá? Então, é muito importante que, se você é um professor, que você faz uma aula muito expositiva, em que você fala muito... Amanda, como é que eu sei se a minha aula está muito expositiva? Veja como está a sua voz quando você termina a aula. Esse é o principal. Como que eu sei se a minha aula está muito expositiva? Veja como está a sua voz quando você finaliza a aula. Se você finaliza a aula cansado, com a voz cansada, principalmente se você faz alunos em sequência, né? E você, cada vez que sai de um aluno que entra no outro, você está com a voz cansada, muito provavelmente o seu tempo de fala está bem alto, tá? Porque quando a gente consegue mesclar isso muito bem, o tempo de fala do professor fica mais reduzido e o tempo de ação do aluno, o tempo do aluno fazer percepções, criar hipóteses, fazer testes, analisar o que tem ali na frente dele. Quando a gente consegue fazer isso bem equilibrado, a gente não fica cansado, sabe? E eu falo isso por experiência própria, porque eu gosto de falar, né? Não sei se vocês notaram. Não sei se ficou aí, se deu para notar, mas eu gosto de falar, né? Então eu sempre amei, né, esse negócio de ficar falando, explicando, trazendo exemplo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, fazendo muito disso. E aí o que acontece? Eu sempre terminava as aulas muito cansada, né? E aí, nossa, não sei por que eu tô tão cansada. Apenas uma hora falando sem parar, né? Então, assim, isso é um indicativo de que você está com um tempo de fala muito elevado e o seu aluno está com um tempo ativo muito reduzido. Qual que é o problema do aluno estar com um tempo ativo muito reduzido? Isso interfere na codificação dele. Porque essa segunda etapa do ciclo de aprendizagem, né, que é justamente essa codificação, é muito importante que ela aconteça com um aluno muito ativo. É o aluno quebrando a cabeça, sabe? Não é o aluno que recebe as coisas já prontas. É o aluno que ele quebra a cabeça para chegar na solução daquilo, é o aluno que ele quebra a cabeça para entender, é o aluno que ele fica pensando, isso aqui tem lógica? Mas e se eu tentar com esse outro exemplo? E se eu fizer com essa outra atividade? Então, essa dinâmica de testar aquilo ali de várias formas, de pedir para o aluno explicar, tudo isso que a gente vai fazendo vai ativando esse processo de codificação. Novamente, o que é a codificação? É ele transformar essa informação que ele viu ali, né, quando ele prestou atenção, em uma memória. Mas eu só consigo transformar em memória aquilo que faz sentido, tá? Então, se eu falar aqui uma palavra para você, olha, laboral, laboral. Aí você fica assim, hã? Essa palavra não faz nenhum sentido para você. Eu falei qualquer som, eu falei qualquer coisa. Quando chegar amanhã, se eu te perguntar qual foi aquela palavra que eu falei lá na live ontem, é uma palavra-chave, hein? É uma palavra-chave. Se você não anotou, se você não ficou repetindo ela várias vezes, você já esqueceu.
Por que você esqueceu com tanta facilidade? Primeiro ponto, porque aquela palavra não significa nada para você. Então, aquilo que não significa nada, a gente não consegue transformar em memória. Eu só consigo transformar em memória aquilo que tem significado. Então, se eu falar para você assim, margaridas. Quando eu falo a palavra margaridas, você automaticamente pensa numa flor, pensa num personagem, pensa numa pessoa que se chama Margarida. Você conecta aquela palavra a alguma coisa, porque você já sabe o que aquela palavra significa. Você já sabe que aquilo ali tem um significado. Então, é muito mais fácil para você transformar aquilo ali em memória. Então, se eu falar assim, Margarida, e você pensar lá no personagem lá da Disney, amanhã, e você pensou, né, no personagem da Disney, você visualizou ele ali, na sua cabecinha, beleza. Amanhã, se eu chegar aqui e perguntar, gente, qual foi a palavra que eu falei ontem na live? E você pensar no personagem, você vai dizer, foi Margarida. Mas é porque você fez uma correlação entre o personagem, entre a flor, entre uma pessoa que você conhece que tem esse nome e tal. O que é que eu tô querendo dizer? Eu desvendei uma forma daquilo ali ficar claro na minha cabeça, e aí eu transformo aquele conteúdo em uma memória. Esse é o processo de codificar. Por isso que, se o aluno não entender, obviamente não vai virar memória, obviamente ele vai esquecer. Quando for na próxima aula, ele vai dizer, não lembro, não. Aquilo ali que você explicou não ficou claro para ele, não vai se transformar numa memória. Por isso que esse é a segunda etapa do processo do ciclo da aprendizagem, tá? Quando você passa a dar atenção, peguei a atenção da pessoa, expliquei alguma coisa, fiz com que o aluno codificasse isso, né? Ele entendesse isso de forma muito elaborada. E aí, algumas ideias que eu coloquei aqui, né? Você relacionar esse conteúdo à realidade do seu aluno, como esse exemplo que eu acabei de dar. Então, você relacionar aquela explicação a algo que ele faz prático na vida dele. Você relacionar aquela palavra a algo que já existe na vida dele. Você pedir para ele explicar usando a vida dele ou algum exemplo da realidade dele como o pano de fundo. Então, quando a gente faz esses trabalhos de elaboração é o próximo ponto, mas de codificar de uma forma mais elaborada, isso faz com que o aluno ele transforme essa informação em uma memória, tá? Isso é o ciclo que o nosso cérebro precisa percorrer para ir aprendendo algo, para que aquilo ali fique fixo na sua mente, que em qualquer momento, em qualquer tempo, você consiga usar aquele conteúdo, tá? Então, trazer imagens, trazer sons, trazer movimentos. Quanto mais a gente usa sentidos do corpo misturados, mais isso reforça aquela memória, tá? A memória, ela fica muito mais forte quando a gente aumenta as conexões do cérebro. Então, se você só faz uma conexão, então, eu vou ensinar isso aqui somente dizendo o significado. Beleza, eu só fiz uma conexão, né, ali das sinapses dos nossos neurônios. Mas, se eu conecto isso com a definição, com um som, com um cheiro, com um movimento, isso significa que eu estou fazendo vários exercícios cerebrais, porque cada um desses sentidos vai fazer uma sinapse diferente. Então, quanto mais eu fizer, pensa assim, quanto mais eu fizer isso, mais eu estou deixando aquela informação forte. Então, se eu fizer pouco, a informação fica mais fraca. Se eu fizer muito, a informação fica mais forte. Por isso que nesse processo de codificar, é justamente o momento em que a gente vai estimular isso usando vários sentidos, usando vários exemplos, usando as várias movimentações, usando vários exercícios, várias práticas e por aí vai. Tá? Então, esse é a segunda etapa do processo de aprender. Atenção e codificar. O terceiro eu clicando aqui o negócio comigo. O terceiro ponto é justamente a retenção. Estamos aqui passando por um processo. Eu peguei a sua atenção, podemos usar inclusive esse assunto aqui dessa live para que você visualize melhor. Eu peguei a sua atenção com um assunto, eu te expliquei aqui um conceito. A partir do momento que eu fui te trazendo exemplos, que eu fui fazendo com que você visualizasse como é que isso funciona, talvez aí você ficou pensando em exemplos próprios e tal, você estava passando por um processo de codificar. Só que somente codificar e levar isso para a memória não é reter.
Porque até em algumas lives anteriores a gente falou sobre o conceito de memória de trabalho e a gente falou sobre o conceito de memória de longo prazo. Se você codificou hoje, se você entendeu, se eu fiz exercícios e você respondeu, tá tudo certo, você levou essa informação para a memória de trabalho. Aí, gente, o cérebro faz a gente trabalhar, porque pensa no bichinho que precisa de estímulo para guardar as coisas, é o nosso cérebro. Ele leva para a memória de trabalho. Mas somente levar isso para aquela memória de trabalho não significa que aquilo está fixo na nossa mente para sempre. Aquilo ali vai sumir dali. Você vai esquecer aquilo dali, se ficar permanentemente na memória de trabalho. E aí a gente vai para o terceiro esforço, que é reter. Então, peguei sua atenção, peguei o conteúdo, botei na sua mão. O conteúdo está aqui na sua mão. Só que você tem que segurar ele na sua mão, porque senão ele vai cair. Ele vai escorrer pelos seus dedos. Então, você até entendeu que conteúdo é aquele, você está olhando para ele, mas você precisa segurar, porque senão ele vai embora. Você não vai reter. Então, o segundo quesito é justamente a retenção. Esse retenção é exatamente aquilo que a gente mergulhou no encontro da semana passada. Um dos exercícios mais fortes para isso é justamente a repetição espaçada. Então, rever aquele conteúdo, fazer com que aquele conteúdo espaçadamente suma da nossa mente e volte. Então, retomar aquilo ali alguns dias depois, porque somente o fato de hoje isso fazer sentido para mim, não significa que daqui a 4 dias isso vai fazer sentido para mim. Eu vou esquecer se eu não for lá e pegar naquilo de novo. Então, imagina que é algo que eu tenho que estar sempre tocando. Eu vou daqui a algum tempo e toco lá de novo. Eu vou daqui a algum tempo e toco lá de novo. Somente ter aquilo ali não é o suficiente. Eu preciso estar manipulando, porque se eu não fizer isso, automaticamente isso vai começar a escorrer e eu vou esquecer. Novamente, se eu quero chamar algo de aprendizado, então não é algo que eu sei, é algo que eu uso. Então você pode me pedir para eu falar coisas que eu sei. Então eu vou dizer. Mas não necessariamente eu sei utilizar aquilo dali. Para eu dizer que eu sei utilizar, que eu sei manusear, eu tenho que chamar de aprendizado. Não somente de saber, de entender, de ser exposto àquilo ali. Para chamar de aprendizado, precisa passar pela atenção, passa pela codificação e chega agora na terceira etapa, que é a retenção. Essa retenção é justamente esse trabalho, como eu falei, de manipular isso várias vezes. O interessante é que a gente faça, como a gente conversou na semana passada, de forma espaçada. Se você não viu a live da semana passada, ela ainda está lá disponível no meu YouTube. Então você pode ir lá visitar, porque a gente falou exatamente sobre isso, sobre revisão espaçada. Tá? Outras coisas que você pode fazer, né? Combinar sempre estímulos, usar mapas mentais. Então, pedir para que a pessoa, o que ela entendeu na aula passada, na aula de hoje, ela reexplique isso, não somente falando, mas utilizando imagens, utilizando sons, fazendo mapas mentais, criando suas próprias conexões. Tudo isso significa o quê? Fazendo a pessoa voltar para aquele lugar e manipular aquela ideia de novo, tocar naquele assunto de novo, tá? Isso aqui é justamente um exercício de retenção. Não adianta eu trazer o assunto somente uma vez. Não adianta eu explicar aquilo uma vez, a pessoa aparentemente entender e eu dizer, show, meu trabalho aqui já está finalizado, não preciso fazer mais nada, porque essa pessoa já entendeu tudo. Não. Eu preciso estar num trabalho constante de retomada, que é justamente essa revisão. A gente pode fazer isso em blocos de avaliação, que é justamente como a gente trabalha lá dentro da formação. Então, como é que eu treino os professores? Olha, não adianta você ter um bloco de 20 assuntos que você quer cobrir com aquele aluno, tá? Porque se você for seguir isso em sequência, vai causar aí uma sobrecarga cognitiva, com certeza, se você não tiver blocos de revisão. Então, eu tenho 20 assuntos, então escolhe 4, faz a sequência de 4 e faz um momento de volta. Então, você anda 4 casas e volta. Esse voltar é justamente esse revisar isso, é fazer uma atividade avaliativa, é fazer um showtime, é fazer uma prova, fazer uma apresentação, fazer algo que obrigue esse aluno a revisitar esses 4 conceitos anteriores, que é justamente esse terceiro ponto aqui, uma atividade de retenção. É uma atividade para aprender aquele conteúdo. Porque se eu somente me confiar na coisa de, eu expliquei na aula, ele entendeu, vamos para frente, quando você chegar lá no assunto 15, o assunto 3 o aluno já esqueceu.
Então, é muito importante que aconteçam esses blocos de revisão, né? Um bloco em que você para, retoma tudo que aconteceu e vai adiante. Depois você faz outro bloco, para, retoma os assuntos que passaram e vai adiante. A gente sempre tem que estar fazendo esse trabalho de ir e voltar. Porque se você só for, não adianta. É muita coisa para que a pessoa ali elabore e guarde, tá? Então, esse é o terceiro ponto, é o exercício de retenção. O último ponto é justamente a recuperação. Esse trabalho de recuperação é justamente você acessar aquilo que você aprendeu, tá? Então, quando a gente fala de retenção, é você manter essa informação. Como eu falei, né? O conteúdo está aqui na sua mão, você precisa manter. Eu estou segurando ele ali. Show. Mas o fato de eu só ter aquele conteúdo não garante que eu vou ter a facilidade de acessá-lo quando eu precisar. Aí aqui chega o conforto da comunicação, que é justamente quando o aluno precisa daquele conteúdo e o conteúdo vem. Então, ele se vê numa situação em que ele vai precisar falar aquilo, ele se vê numa situação em que ele, sei lá, viajou e ele já tinha estudado sobre como que resolve o problema, como é que fala, como é que pergunta, como é que não sei o quê, e na hora que ele precisou usar, aquilo veio. Aí é justamente o exercício de recuperação. Porque ele soube ir lá na mente dele, puxar aquela informação, organizar aquela informação, né? Seja uma frase, seja uma pergunta, seja alguma coisa. Ele soube usar aquilo que ele aprendeu. Ele soube acessar aquilo que ele aprendeu. Então a gente aqui está na quarta etapa do ciclo do aprendizado, que é justamente a recuperação. Tá? Então, ó, Duda falou aqui. Durante a semana fazemos atividades curtas para repetições passadas. Então, nessas aulas de retenção são feitas com exercícios mais complexos? Sim, Duda. A gente trabalha com um momento de... É como se fosse uma avaliação, tá? Então, as revisões passadas é como se fosse o nosso tarefa de casa, né? O nosso homework, que são as revisões ali dentro do ciclo que a gente começou na live da semana passada. Esse período de você retomar o bloco não é revisões passadas dentro da semana. É como se fosse uma atividade avaliativa. Então, você tem que separar essas atividades baseado na quantidade de aulas que você dá dentro do seu pacote. Aí aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Isso é um dos problemas que pessoas que não trabalham com longo prazo, pessoas que não trabalham, por exemplo, com pacotes mais extensos de aulas, elas enfrentam também, além das questões burocráticas e questões do negócio em si, né, que aí já é outro quesito, mas, por exemplo, professores que trabalham somente com um mês, então, eu vendo a mensalidade. Aí a pessoa começou a estudar comigo esse mês. Você vai querer aula toda semana? Sim, então beleza, 4 aulas esse mês, né? Show. Mês que vem, você vai querer continuar? Vou. Mês que vem, você vai querer continuar? Vou. Porque você fica com a amostra muito pequena para um planejamento de longo prazo. Então, quando eu faço um ciclo de longo prazo, que é o que eu recomendo, né? Você fazer aí 6 meses, um ano, você consegue ter uma margem grande de quantidade de conteúdos. Então, se você faz 6 meses, um encontro por semana, são 24 encontros. Então, dentro desses 24 encontros que eu sei que a pessoa vai seguir, eu consigo fazer essas pausas. Então, a cada 3 encontros, a cada 4 encontros, a gente faz uma aula, que é uma aula de avaliação, uma aula de revisão, uma aula de retomada, uma aula que eu vou revisitar aquilo que passou antes. Para que eu não vá passando, atropelando, dando conteúdo, se eu não estou respeitando o ciclo. E o ciclo, ele diz que para a aprendizagem acontecer, precisa haver recuperação. E se eu não estou recuperando, eu só estou informando aquele conteúdo. Mas quando o aluno precisar de fato, provavelmente ele vai se sentir inseguro, provavelmente ele não vai lembrar, provavelmente ele vai travar. Isso são sintomas de que o ciclo do aprendizado não foi completo. O aluno que ele tem essas travas, essas limitações, o esquecimento, eu não lembro mais de nada, com certeza é porque o ciclo não foi feito completo, né? Que a ideia é justamente para que esse aprendizado aconteça. Aproveito o parêntese para reforçar que teremos Unlock Teaching 2.0, tá? E no Unlock Teaching 2.0, para quem participou do primeiro e reforçando agora o segundo, é justamente uma imersão sobre isso, sobre como é que o cérebro aprende idiomas. Então, eu estou falando aqui para vocês de um ponto, né, que é o ciclo do aprendizado, mas existem várias outras coisas, as questões emocionais, existem as questões de organização, de rotina, de visualização, existe todos esses quesitos que envolvem, né, a nossa mente para que a gente consiga preparar esse aluno
para aprender esse idioma da melhor forma possível. Então, tivemos essa imersão no começo do ano e agora a gente vai ter a nossa segunda versão, né, digamos assim, do Unlock Teaching 2.0, que vai ser agora no final do mês de agosto. Se você não estava na primeira, ou se você estava na primeira e você quer novamente, né, ter acesso a esse conteúdo e às atualizações que eu vou trazer, inscreva-se na segunda. O link está lá na minha bio, tá? Inscrevam-se. Porque o que eu estou trazendo aqui para vocês, em 20 minutos que a gente está aqui conversando, é a ponta do iceberg de uma imersão que a gente passa 6 horas falando sobre isso, que foi o tempo que durou a última imersão do Unlock. 6 horas. E aí a gente vai falar não somente sobre como isso funciona, mas trazer casos, né? Na imersão passada eu trouxe casos reais, a gente viu ali, inclusive casos que vocês me mandaram, a gente fez um formulário, vocês trouxeram travas e dificuldades ali dos alunos que vocês têm, a gente analisou esses casos e aí vocês puderam enxergar como é que a gente aplica esse conhecimento teórico na prática, tá? Então, se você quer aprofundar isso, inscreva-se no Unlock Teaching, tá? Tem certificado, é bonitinho, maravilhoso. E aí, vamos lá. Então, esse último quesito, né, agora que a gente está falando da recuperação, é justamente trazer à consciência aquilo que foi aprendido. E aí, essa parte da recuperação, ela vai ativar no cérebro os mesmos lugares, os mesmos espaços da parte de codificação. Quando o aluno está codificando, deixa eu ver como é que eu não vou falar nomes de partes do cérebro, tá? Porque senão a gente vai começar a entrar aqui numa coisa muito mais detalhada e a gente vai começar a fugir um pouco. Então, vou tentar não falar o nome de onde que isso funciona no nosso cérebro. Mas só para você ter uma noção. Na parte de codificação, que foi o segundo ponto do ciclo de aprendizagem, existem áreas do seu cérebro que são a parte de tomada de decisões ali no seu córtex pré-frontal, enfim, que é justamente a parte que você vai ativar quando você está entendendo alguma coisa. Então, alguém está te explicando alguma coisa e você, tá, isso aqui conecta com isso aqui. Ah, tá, entendi. Então, existe uma função cerebral ali muito forte, porque é justamente o seu cérebro tentando fazer aquilo ter sentido. E aqui é onde a gente trabalha muito na aula, que o nosso trabalho é justamente estimular isso, né? Fazer isso acontecer. Quando a gente vai lá para o processo de recuperação, o momento da recuperação, o cérebro ele vai ativar exatamente essas mesmas áreas da área do momento da codificação. Só que agora ele é como se ele tivesse mais independente. Na parte da codificação, a gente estava trabalhando lá. A gente até fala muito sobre isso lá na formação, a gente tem aula sobre isso, sobre a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é justamente essa dinâmica da atuação do professor. Até que ponto a gente vai, né? Até que ponto a gente vai estimular. Então, nesse processo de codificar, a gente está ali bem ativo. Mas no processo da recuperação, que já é o quarto ponto, já é o aluno ativando as mesmas áreas do raciocínio dele ali, buscando na memória, mas ele já está fazendo isso sozinho. Tá? Por quê? Porque ele já teve as ferramentas, ele já teve acesso, ele já sabe tudo que você explicou ali, tá? Então, aqui ele já fica mais, digamos assim, ele fica mais independente, né? Vamos colocar assim. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui para ativar essa recuperação? Primeiro ponto, essa avaliação em blocos que eu acabei de trazer para vocês é uma forma de ativar essa recuperação, né? Então, ali você vai fazer uma dinâmica de retomar assuntos que passaram, poucos assuntos, não vai retomar 10 assuntos de uma vez, mas retoma ali alguns assuntos que passaram. Segundo ponto, você fazer perguntas sem consulta. Porque aí você vai obrigar o aluno a justamente recuperar. Não é ele olhar. Se ele pegar o papel e ele olhar, não serviu de nada. Porque ele olhar a resposta não significa que ele sabe, significa somente que ele está lendo, tá? Mas, se você faz uma pergunta e o aluno ele tenta buscar aquilo no cérebro dele, fulano, tal momento, em tal aula, lembra que a gente falou sobre esse assunto aqui? Como é que você faria isso daqui? Como é que você responderia isso daqui? Então, quando você faz com que o aluno consulte isso na cabeça dele sem buscar o conteúdo, ele está justamente ativando essas mesmas áreas da codificação. E isso está fazendo o quê? Reforçando aquela memória. É aqui, meu amor, que acontece o milagre da memória de longo prazo. Porque tudo antes era memória de trabalho. E memória de trabalho, ela é feita para ser jogada fora. Mas quanto mais a gente fortaleceu essa memória, a gente manipulou, a gente revisitou, revisou, tananã, a gente fortaleceu tanto essa memória que o cérebro fez, epa, isso aqui é importante. Não posso mais esquecer. Essa pessoa já me deu todos os indicativos de que isso aqui é importante. Vou guardar isso na memória de longo prazo. Aconteceu o aprendizado.
tá? Então, ó, Mari falando aqui, ó, meus alunos estão tendo resultados excelentes depois do Unlock Teaching, porque Mari estava na primeira edição do Unlock Teaching. Então, meu amor, se você não estava na primeira edição, ou se você estava, mas enfim, Amanda, esqueci, quero ver de novo, esteja na segunda, só estou dizendo isso. E aí, o que a gente vai fazer? Essas perguntas, pedir para o aluno ensinar aquilo que ele aprendeu. A gente fala, inclusive, eu acho que isso é um post que vai sair amanhã. Aqui, eu fiz um post essa semana, acho que ele deve estar saindo no meu perfil. Será que é hoje? Amanhã? Não sei. Eu sei que está pronto, vai entrar aqui esses dias. Eu vou falar justamente sobre a pirâmide de Maslow, né? Que também, enfim, é uma das etapas, que é justamente aquilo que fortalece mais o aprendizado. E lá na base da pirâmide está justamente o ensinar, né? Então, quando você estimula para que aquela pessoa ensine aquilo que ela entendeu, aquilo que ela aprendeu, nossa, isso aqui é um dos botar a pessoa lá no alto degrau do grau de conhecimento, porque reforça muito a mente, tá? Então, se você tem feito aulas que não estimulam essa revisão, são um acúmulo de assuntos e você acha que estou cumprindo meu trabalho porque toda aula eu estou trazendo assunto novo, aulas em que o aluno tem um papel ativo muito baixo, aulas que você fala muito, aulas em que o aluno, se você pedir ali para ele retomar, recuperar na mente dele coisas que passaram e ele parar ali. Gente, você pediu para o aluno retomar uma coisa que aconteceu em momentos anteriores e a pessoa zerou, não sabe nada, isso é um indicativo muito forte de que você precisa retomar para aquilo ali. Para que você vai seguir adiante, né? Então, é importante que você saiba identificar em que momento cada coisa está acontecendo aqui nessa etapa. Então, ativar essa recuperação ativa vai justamente estimular essas áreas para recuperar isso e torna essa informação muito mais estável, tá? Então, vamos lá, recapitulando tudo. Primeira etapa de como que acontece o ciclo do aprendizado é justamente a atenção. Aí, novamente, uma é dependente da outra, tá? Se você começou a aula e o aluno não está atento, e ele pode não estar atento por diversos motivos. Porque ele está com problema na vida, porque ele está cansado, porque ele está pensando numa coisa que ele quer fazer depois da aula, porque ele só está ali fazendo aquela aula porque ele marcou, né? Então ele tinha esse compromisso, mas não adianta. Gente, quebrou a primeira etapa, que é a atenção. Então, muito provavelmente, todas as próximas etapas vão ficar comprometidas. Tá? Então, primeira etapa é atenção, segunda etapa, codificação, terceira etapa, retenção do conteúdo e a última etapa, recuperação. Isso não é um processo que tem um tempo certo para cada coisa. Vai depender do assunto, vai depender do aluno, vai depender do nível. Então, terão alunos que estão nos níveis mais iniciantes, e aí tem alunos que estão no nível mais avançado, tem um aluno que já tem uma base daquele assunto, ele só precisa reforçar. Então, vai depender muito de vários aspectos ali para que você tenha clareza de quanto tempo vai durar cada coisa. Mas o ciclo é esse, e a gente vai respeitando ele para cada assunto novo, para cada conteúdo novo, para que o aprendizado de fato consiga acontecer ali, tá? Queridos, é isso. Nosso encontro de hoje conseguimos cobrir. Aline, consegui entrar agora. Posso assistir depois pelo YouTube ou no grupo? Vou colocar lá no grupo da live, tá? Quando tiver disponível essa gravação dessa live aqui, eu coloco lá no grupo, tá? Eu aviso lá para você. Se você já tá no grupo, você vai conseguir ver lá, tá bom? Gente, é isso. Alguma pergunta? Novamente reforçando, vamos falar sobre isso e muito mais no Unlock Teaching, tá? Então, inscrevam-se, vejam lá todas as informações que tem na página. Vale muito a pena, porque é algo que é um conhecimento que você tem, que quando você começa a ver ele, aplicar ele na prática, né? Que a gente vai ver a teoria, mas quando você, como o caso aqui, né, da professora, comecei a aplicar isso e meus alunos começaram a ter resultado, muda tudo. Porque você começa a ver como as coisas fazem sentido. Aí a gente faz, nossa, que faz muito sentido. Nossa, isso aqui, e claro, por que isso aqui eu nunca tinha pensado nisso antes? Conhecimento neurocientífico, tá? E é justamente onde a gente vai aprofundar isso lá no Unlock, tá bom? Por hoje é isso, nosso encontro, nossa live de 20. Espero que a live de hoje tenha sido de muito valor para vocês. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira, sempre às 11 da manhã, com algum conteúdo para te ajudar na sua jornada de professor particular de idiomas. Um beijo para vocês e até a próxima live.